Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós estamos estudando o Apocalipse capítulo por capítulo. Isso porque já estudamos toda a Bíblia, não é? Desde Gênesis 1 e mais de uma vez, hein? Essa é a segunda vez que estamos terminando a Bíblia aqui. Eu comecei em Lucas 22, fui até o Apocalipse, Gênesis até o Apocalipse e agora Gênesis até o Apocalipse. Daqui a pouquinho estamos em Gênesis de novo, porque a gente não para de estudar a Bíblia Sagrada, não para mesmo. Aqui nosso negócio é estudar a Bíblia. Estudamos em português, espanhol, aqui a TV Novo Tempo ela tem essas duas línguas e para o mundo inteiro através das mídias sociais. Incrível o trabalho, a gente fica muito feliz. Nós estamos também no YouTube e olha, lá no YouTube tem uma família, sabia? É a família do Reavivados. As pessoas fazem pedidos de oração, oram umas pelas outras, mandam mensagens, cruzam mensagens ali, é bem bonito de ler as mensagens também. Agradeço as palavras, algumas perguntas que são feitas ali também. Pedidos de oração, e nós estamos anotando esses pedidos. Em breve nós vamos até mencionar alguns deles aqui para vocês. Eu já mencionei nomes de pessoas, lugares de onde as pessoas estavam escrevendo. Foi bem bacana saber que o Brasil inteiro, fora do Brasil, tem gente vendo, estudando a palavra. Alguns, eu estou com o meu caderninho aqui anotando, né? Às vezes uma pergunta, alguém responde a pergunta do outro ali, está bem divertido ali. Vale a pena se participar, não só por este envolvimento, mas pelo estudo, né? Toda a Bíblia está lá, para você poder estudar. Então, YouTube, o nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Então, vou pedir para você se inscrever, se você não está inscrito ainda no canal. Estamos chegando aí, estamos aproximando a 600 mil inscritos. Quanto mais gente, você sabe que o YouTube vai colocando o programa para cima, não é? E quando você procura alguma coisa, já aparece, porque tem um envolvimento, nós já temos um bom envolvimento. Quando o programa novo é disparado ali, já tem lá 2, 3, 4 mil pessoas e vai crescendo. É bem interessante, é bem bacana mesmo, tá bom? Então, se inscreva, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, copie o link, mande para os amigos, não só o link do programa, que é Reavivados por Sua Palavra NT, está aqui na tela, não só isso, mas também de um capítulo específico. As pessoas vão gostar, tá bom? Nós estamos agora passando pelo capítulo 4. 4 e 5 fazem um bloco e colocam a Cristo no santuário. É a entronização de Cristo no santuário celeste. Há um santuário celeste. A Bíblia tem vários textos que colaboram com essa ideia, não é? Então, Jesus entronizado. A primeira imagem que a gente vê ali é do trono de Deus. Não é? A pálida ideia que João estava tendo, vendo e relatando. Olha, brilha como cristal e etc. Estava usando palavras para descrever uma coisa que é indescritível, maravilhosa. Então, não saia daí, a gente vai para o intervalo e o capítulo 4 está chegando. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, TV Novo Tempo, Rede Novo Tempo, sempre pensando em você, com cursos bíblicos novos, com as mídias sociais, TV, rádio, português e espanhol para todo mundo. Assim que a gente prega a palavra de Deus, tá? E fique atento, muitas novidades por aí, já estamos no Apocalipse, né? Essa é uma coisa boa de lembrar toda hora. Convide seus amigos para nos acompanhar no estudo do Apocalipse. O link vai estar lá, o capítulo vai estar lá também. Já estamos indo para o capítulo 4. Terminamos as cartas das 7 igrejas, muitas lições aprendidas aqui. E no capítulo 4 nós vamos ver um momento muito especial. É a segunda visão de João, que ele relata aqui para o livro, né, o Apocalipse. E começa assim: depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta no céu, como também
porta no céu. É no, não é para o céu. Uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então você entende que está pegando um período depois de Laodiceia, né? Dos nossos dias, para o fim. Coisas que vão acontecer. Olha que interessante aqui. É simples, o Apocalipse é simples, ele vai se explicando. O capítulo 4 e o capítulo 5, eles formam um bloco. É bom a gente pensar nisso. 4 e 5, um bloco. É a visão do trono de Deus e a visão de um livro selado com 7 selos. E vai aparecer um cordeiro aqui. Geralmente é leão para cá, leão para lá, e aqui Cristo vai aparecer como um cordeiro. Qual o significado disso? A gente vai ver amanhã. Nós vamos ver isso amanhã, tá? Mas aqui está o início dos 7 selos, que é a introdução, capítulo 6, então vai começar o primeiro selo a ser aberto. Tanto as cartas como os selos, como as trombetas, têm mais ou menos o mesmo propósito. Depois eu vou mostrar um gráfico, não hoje, mas depois a gente vê que elas mais ou menos seguem uma linha. É como Daniel. Daniel 2, Daniel 7 amplia, Daniel 8 amplia mais ainda, e é isso. A profecia progressiva, aqui também. E nós estamos na linha do histórico profético. Não futurista, jogando tudo para o futuro, e nem preterista, que é jogando tudo para o passado. Então, é essa linha, porque ela é bem lógica, as coisas se encaixam, os eventos se encaixam. Os eventos históricos estão aqui dentro, é só você dar uma olhadinha. É bem interessante e simples. Mas o 4, vou ficar aqui, o 4 e o 5, capítulo 4 e 5, eles têm um objetivo aqui. A linguagem é de santuário. Primeiro, porta aberta no céu, santuário. Não disse Deus, faça um santuário, um tabernáculo, segundo o modelo que eu te mostrei, modelo. Né? Aos Hebreus fala do santuário também, celeste. Então, porta aberta, né? Ouviu uma voz como trombeta, forte. A trombeta é o símbolo de avisar para uma guerra, de fazer um chamamento, de atrair atenção, né? De chamar a atenção. Muito bem, então, para o que vai acontecer depois destas coisas de Laodiceia, no tempo. Imediatamente eu me achei em espírito e eis, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aqui a Bíblia tem 62 vezes a expressão trono. Só no Apocalipse é 47. E só no capítulo 4 são 16. Bastante, né? Desculpe, 14. 16 não, 14. Trono, 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 trono. E aí vai descrevendo o trono, e esse que se achava sentado, e quem estava sentado, semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto esmeralda verde, portanto. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco. Continuando o verso 4. Vestido de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovão, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há ainda diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres vivos cheios de olhos por diante e por detrás. Agora, olha aqui que eu falei que a gente ia mostrar. Veja esta gravura. Isso aqui foi feito por computador, né? Está lá, quem está lá em cima? É Deus. Olha os 24 anciãos, né? Olha o candelabro, olha os seres cheios de olhos que tem aqui, cada um num canto.
sai relâmpago? Lógico, isso é uma ideia, apenas uma ideia. Uma ideia só para a gente ter né? Tá ali tudo definido, né? O jaspe e uma série de coisas. Pode voltar aqui, né? Então aqui, olha, os 4 seres viventes cheios de olhos por detrás pela frente, eles são mencionados aqui, pelo menos o cristal é mencionado em Ezequiel, mas o verso 7 diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. É mais ou menos o que dá para ver lá naquele gráfico que nós passamos aqui. O segundo, semelhante ao novilho. E o terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto, ser vivente, é semelhante à águia quando está voando. Aqui a gente encontra, dentro desse gráfico que eu mostrei, vou colocar aqui de novo, talvez dê até para dar uma aumentadinha. Você vê a carinha aqui do leão, você vê a carinha do novilho e tal. Simples, é mais uma exemplificação, só para você ter aí. Mas muitos comentaristas colocam aqui os 4 evangelhos. Como, por exemplo, lá em Mateus, Jesus é entronizado como rei. O leão é o rei dos animais, né? Lá em Marcos, não é? Jesus é colocado como um novilho, um servo sofredor, é o servo que veio morrer em meu lugar. O terceiro tem o rosto de homem, né? Lucas dá essa visão e diz o filho do homem. E o quarto ser vivente semelhante à águia, quando está voando. João fala sobre a sua divindade, a visão por cima de todas as coisas, mas também aqueles que dizem que eles são representantes das 4 principais tribos. Então, Judá, que o símbolo era leão, Efraim, que o símbolo era um novilho, né? Efraim, depois tem Ruben, que o símbolo era um homem, e, finalmente, Dan, que o símbolo era uma águia. Então, podem estar representando aí essas tribos e podem estar representando os livros que compõem o Evangelho. Né? Isso é possível aí a gente entender nesse sentido. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, nós mostramos lá no desenho, cheios de olhos ao redor, por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, porque eles fazem o quê? Eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Então aqui João, ele nunca diz assim, aquele que era, aquele que é, que era e o que será. Ele põe o que era, o que é e o que há de vir. Porque ele virá. A volta de Jesus é uma das coisas mais importantes aqui do livro. Estaria preparado para receber Jesus hoje? Não é? A minha vida é só o que eu tenho não tenho assim capacidade de dizer, ele vai voltar aqui 30 anos, daqui 25 anos eu começo a me preparar. Isso não dá para viver assim. Você não sabe o dia de amanhã, é hoje. A gente só tem o hoje, você não tem o amanhã. Você prevê o amanhã, você imagina que você terá o amanhã. Eu também faço isso. Mas você só tem hoje. Então dizer assim, não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Pode ser que eu nunca faça. Não estou dizendo que morte pode ser outra coisa qualquer. Você entende que a gente só tem hoje? Ah, tá bem, eu vou pensar um pouco melhor, entregar minha vida a Cristo. Hoje não, mas amanhã, quem sabe? Pode ser muito tarde para você. É hoje, tudo que a gente tem é o hoje. O hoje é o presente de Deus. Presente, né? Chama-se presente. É o presente de Deus para você e para mim. É hoje. O meu hoje. E aqui nesse Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Elohim. É a palavra que aparece lá em Gênesis. É a palavra que diz que Ele é da criação e também é da salvação. Ele foi, Ele é. Ele virá. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça
ao que se encontra sentado no trono, ao que vive de século em século, esse é Deus. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive dos séculos e dos séculos, depositarão suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno. Aqui já está dando uma abertura para falar dos selos, que daqui a pouco vai perguntar, quem é digno de abrir essa carta, esse livro selado por dentro e por fora? Quem é digno? Então está abrindo isso aqui, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Dando uma ligação aqui, louvor tem que ver com louvá-lo pela criação, pela redenção, e é isso exatamente o que está acontecendo aqui. Aí você pode pensar assim, mas não está a Trindade lá em cima, só está Deus o Pai. Quer ver de novo? Vamos dar uma olhadinha, olha de novo aí. Está lá, você não consegue ver o rosto, a glória dele, não consegue ver o rosto. É o Pai. No plano da salvação, a Trindade, ela teve que tomar uma decisão. Um deveria coordenar, não por ser maior, mas coordenar. E quem coordena a salvação é o Pai. É o Pai. Lógico que os três estão envolvidos, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem uma função, aí, mas o Pai coordena. Jesus se dirige ao Pai. O Espírito Santo se dirige ao Pai. Ele coordena, uma questão de hierarquia para um propósito, para o propósito da salvação. E aqui tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Nós estamos falando aqui de um Deus criador, de um Deus que criou a vida para mim e para você. É muito verdade que nós estamos vivendo um momento bastante difícil, não é? A vida é difícil. Mas Ele me deu a oportunidade de reinventar-me a cada dia com o poder dEle, de crescer espiritualmente. Então, essa abertura aqui do capítulo 4, uma porta aberta no céu, é o santuário de Deus que está aberto para uma nova função de Jesus, depois de 1854. É esta nova versão, né, essa nova visão do trabalho de Jesus, ela vai ser complementada na sua volta. Vai ser complementada na sua volta. É um juízo pré-advento que começa agora. Juízo pré-advento. E muitos têm essa até mania de dizer assim, o juízo pré-advento começou, que é um juízo quando Jesus entra no Santíssimo. Lá o sacerdote, sumo sacerdote, aliás, quando entrava no Santíssimo, era um juízo pré-advento, né, em miniatura. Por quê? Ele limparia o santuário dos pecados daquele ano. Essa era mais ou menos a ideia didática para o povo. Vamos limpar isso aqui, vamos zerar a vida, vamos começar de novo. Então Jesus, ele entra nessa última fase, antes da sua vinda, para que um juízo pré-advento, que é antes da volta dele, ele possa passar todos os nomes. Aí tinha uns pregadores no meu tempo de juventude, diziam assim, se o seu nome estiver passando agora, como é que você estaria? Eu ficava com muito medo disso, até que eu descobri que o meu nome não está passando agora. Que o meu nome só vai ser passado quando eu morrer. Que aí encerra o ciclo da minha vida. Aí Deus pode dizer salvo ou não. O veredito pode ser dado aí. Antes disso, não. Ah, mas ele vai avaliar você hoje, no jeito que passar o seu nome. Não, o nome vai passar, mas não vai passar hoje. Vai passar no dia que eu morrer. Não tem lógica passar hoje. Ele passa hoje assim, e daí? Ah, tá bem hoje, mas e amanhã? Ah, tá mal hoje, mas e amanhã? Eu posso melhorar. Principalmente se eu tiver essa visão de que Ele é digno de receber todo o meu louvor, Ele providenciou a salvação, Ele providenciou a criação, né? Ele foi o criador de todas as coisas. Então, se eu tenho esta visão aqui, há uma porta aberta no céu,
quando Cristo começa um novo ministério, ou uma nova classe, em que o juízo pré-advento já está em andamento. E a Bíblia diz ali bem claro, vai começar pela casa dos mortos, a casa de Abel, por ali, e vai chegar até hoje. Alguns imaginam que o mundo tem aí seus 150 bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo. E nós estamos falando de 6 bilhões a 7 aí que estão vivendo hoje. É uma fração pequena, né? Fração pequena. A nossa vida vai passar. Se Jesus não voltar antes, é um excelente momento para tomarmos uma decisão. Decisão profunda, decisão consciente, de dizer e de cantar com os seres vivos. Tu és digno, Senhor, de todo nosso e Deus nosso, de receber a glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então eu louvo ao Senhor por esta bênção maravilhosa. Vamos orar? Pai amado, aí está mais um desafio. Nós tivemos uma muito pálida visão do trono. Ouvimos o que está acontecendo ali, que a intenção de louvar o teu nome sempre, ela é grande. Não importam as circunstâncias da vida. E através desse amor que o Senhor responde, né, às nossas orações, à nossa conversa contigo, através deste amor possamos entender qual é a função de Cristo em nossa vida. Ele que quer dar a vida mais uma vez para nós, derramou o seu sangue, deu a sua graça para a gente abraçá-lo profundamente como Criador e Redentor. Que esta bênção possa ser captada por nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Amanhã você sabe que nós temos o próximo capítulo 5 para fechar esse quadro do santuário. E a gente até pode dizer uma coisa aqui, que o 4 e 5 é a entronização de Jesus, não é? A inauguração do santuário, podemos dizer assim, da entrada do Santíssimo. É um momento de entronização. A linguagem do Apocalipse tem que ver com o Antigo Testamento, tem que ver com o santuário. Então a gente pode fixar bem os olhos nessa direção, ok? Então, amanhã a gente se vê com o capítulo 5. O interessante pensamento atribuído ao filósofo Voltaire declara que o universo desorienta-me. Não posso imaginar que existe um relógio sem relojoeiro. Esta frase revela um olhar racional para um universo que funciona de forma organizada e planejada. Atribuir toda a beleza da natureza ao mero acaso é reduzir toda a complexidade que nos cerca a alguma espécie de acidente irracional. Por isso que, contrariando a filosofia evolucionista, a Bíblia apresenta logo no início de seu texto uma verdade fundamental para toda a religião cristã. Deus é o Criador. Esta doutrina é tão basilar que atravessa todas as páginas da Bíblia e chega até o último livro, o Apocalipse. No capítulo 4 do último livro da Bíblia, encontramos uma descrição do reino celestial. O texto apresenta diversos seres adorando a Deus e apresentando uma declaração muito interessante que revela o motivo primário pelo qual ele merece ser adorado. No verso 11 lemos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus merece ser adorado porque Ele é o Criador de tudo o que existe. Adorar qualquer outra coisa ou outro ser é se curvar diante de criaturas. Por isso que nossa primeira resposta a Deus como Criador deveria ser uma resposta de reverência e humildade. Nós reverenciamos a Deus à medida que reconhecemos sua posição superior diante de nós como Criador e Senhor de tudo o que existe, considerando-o com o mais elevado respeito e temor. Humilhamos a nós mesmos à medida que reconhecemos nossa posição diante dele como criaturas, que somos sua posse, criados para sua glória.
Quando a criação é entendida corretamente, funciona como uma forma de prostrar todos os homens diante de Deus com reverência, temor e uma sensação real de total dependência àquele que nos criou. Afinal, como bem declarou o teólogo Herbert M. Carson, a adoração é o reconhecimento da criatura acerca da grandeza do seu Criador.